Então, meus amigos, vamos lá, dando continuidade aos nossos módulos de inquérito policial. A gente vai estar tratando agora simplesmente do ponto que mais cai de inquérito policial, que é a parte dos princípios ou características do inquérito policial. Quais são essas características ou princípios? Põe no seu caderno para você não esquecer. É o chamado dies doi. Põe no caderninho. Olha lá. Dies doi. O que eu sugiro? No seu caderno, escreve um em cada linha. D, I, E, S, D, O, I, para a gente ver o que é cada um. E depois nós vamos falar sobre cada princípio desse. Mas para você lembrar, por exemplo, numa prova subjetiva, quais são os princípios ou características no inquérito? Ó, como é que cai aí, ó, faca na caveira. Então, princípios ou características do inquérito é o chamado de. E aí vamos agora percorrer um por um, beleza? Vamos percorrer cada uma dessas hipóteses aí. Primeira delas, vamos lá, o inquérito ele é dispensável. Põe as bases aí, eu fui indicando aqui para vocês. E olha lá, faca na caveira, cai muito, você tem que saber por que o inquérito é dispensável. O que é essa dispensabilidade do inquérito? O que é o inquérito ser dispensável? A primeira pergunta, põe a base deles aqui, ó, depois você dá uma lidinha para ver de onde se tira que o inquérito é dispensável. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: o inquérito é dispensável para quem? Quem é que pode dispensar o inquérito? Tu não vai me falar que o inquérito pode ser dispensado pelo delegado. Vamos botar aqui, ó, na telinha. Temos lá o inquérito policial e ele vai cair na mão da acusação, para a acusação oferecer ação penal. O que é a ação penal? Promotor prática, assim, 98% das vezes, é o inquérito. Mas o fato é que não precisa ser um inquérito. Essa prova pode ser uma outra coisa, pode ser um documento do INSS. Não vai, o juiz vai rejeitar. Agora, tem que ter alguma prova, mas não é necessário
que essa prova seja o inquérito policial. Não é necessário que essa prova seja o inquérito. Pode ser uma outra prova. Por isso que o inquérito é dispensável. Dispensável para acusação. Prescindível, ele é dispensável. Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Tranquilo. Vamos para mais um. Esse aqui faltou a carinha, mas é
Beleza. Aí tu vem me afirmar que o inquérito ele não tem contraditório nem ampla defesa? Como é que funciona isso? Como é que se dá isso daí? Se dá da seguinte forma. Você tem que entender o que significa isso e onde que está essa possibilidade. Por quê? Depois da Constituição Federal, ela vem com uma determinação importante. O que ela fala? A Constituição Federal. E já pode até colocar pra gente aí, depois dessa tela aqui que eu coloquei, põe uma telinha em branco aí pra gente, porque nós vamos entender essa parte aí. Porque o que a Constituição fala? A Constituição fala o seguinte: aos acusados em geral, em processos inerentes. Então, aos acusados em geral, processo judicial ou administrativo. Judicial ou administrativo, que é isso que nós estamos tratando. São acusados autor dos fatos. Beleza, ele é que praticou o crime. Em regra, você sabe quem é? Não. Aí surge a figura do suspeito. A polícia está suspeitando de alguém ter praticado aquele crime. Está na figura do suspeito. Se o delegado instaura o inquérito, ou seja, de indiciado. Foi indiciado, aí no inquérito policial. Indiciou, o delegado vai encerrar, vai relatar o inquérito, manda para o juiz ou a própria vai voltar a fazer o quê? Ó, de novo crime. Aí é o chamado o quê? Reincidente. E aí tudo de novo, em regra, é isso que acontece com a bandidagem. O cara fica nessa linha aí, vai, processo, vai até, né, ou ser morto, ou ficar preso por mais tempo, vai cumprindo assim. Então, se eu perguntar para vocês, o que a Constituição fala? Nós estamos falando do inquérito policial. E a gente está falando que no inquérito policial não tem nem contraditório nem ampla defesa. E nós estamos perguntando se isso é de acordo com a Constituição. Olha só, se você olhar para esses nomes aí, se for no inquérito policial, até que nome eu posso falar? Até que nomes eu poderia avançar aí no inquérito policial? Bom, no inquérito policial eu posso falar autor dos fatos,
praticar uma infração administrativa. Aí sim tem que ter contraditório e ampla defesa. Mas no inquérito não tem isso. No inquérito não tem acusação formal contra alguém. Então é por isso que se afirma que no inquérito policial não tem contraditório ou ampla defesa, ou que eles, contraditório e ampla defesa, vão ser mitigados, diminuídos. Porque alguma coisinha de contraditório e ampla defesa tem, mas é muito pouco. Tanto que pode ser na questão da prova falar que não tem, nem contraditório nem ampla defesa, você fala que está certo, que é inquisitivo. Ou ele pode falar também a questão que o contraditório e ampla defesa no inquérito, eles são mitigados, são diminuídos, também vai estar certo, ok? Por quê? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar a ampla defesa. O que é a ampla defesa? A ampla defesa, ela se subdivide em autodefesa, que é o próprio réu, ele tem própria pessoa, né? Vamos chamar de pessoa. A própria pessoa tem o direito de se defender, e isso se materializa por duas formas, é o direito de presença e o direito de audiência. Beleza. O que acontece? Vamos lá, direito de presença. Na fase judicial, que a gente já desenhou como é que é o processo penal, o réu tem o direito de estar presente aos atos de investigação. Vai ouvir uma testemunha, ele tem direito de estar lá. Vai fazer uma audiência, ele tem direito de estar lá. É um direito. Claro que a vítima e o testemunha também tem o direito de depor na ausência dele. Mas o direito de presença, ele existe. Tanto que pode ser, se a vítima e o testemunha não quiser depor na presença dele, vai fazer por videoconferência. Mas ele tem o direito de presenciar os atos de investigação na fase judicial. Tem isso no inquérito? Tem nada disso do inquérito. Ele não vai ter direito de ficar lá vendo o depoimento da testemunha. Ele não vai ficar lá sentado vendo o que a vítima está falando dele. Se tiver um ato lá do processo, ele não vai ser chamado. Então não tem esse direito de presença durante a fase policial. Outra, direito de presença e também o direito de audiência. O que é o direito de audiência? O direito de audiência é o direito de ser ouvido, de ser interrogado. O juiz, ele vai interrogar o réu. E aqui, a gente pode falar que aqui a ampla defesa ela é mitigada. Por quê? Porque já encontra julgados que às vezes o delegado indicia a pessoa sem sequer ouvir. Assim, pode ser que isso não vai gerar problema nenhum, porque o delegado é que vê ou não se é prescindível ou não, se é imprescindível ou imprescindível a oitiva do réu. Do réu não, do investigado. Né? Você vê como a gente fala os termos aí, mas tá na fase do inquérito, não é réu ainda. É investigado, autor dos fatos, suspeito, no máximo indiciado. Então pode ser que o delegado conclua o inquérito sem ouvir a pessoa. Ele não vai, eu quero ser ouvido, delegado. Pode ser que o delegado não escute. Não vai ser comum o delegado não fazer isso. Quer ser ouvido? Ouve. Mas o delegado pode acontecer, o delegado não querer ouvir o sujeito. Já fala que tem prova suficiente, nem ouve. Relata e vai embora. Juiz não. Juiz, o réu tem o direito de audiência perante o juiz. É direito. Se ele chega lá querendo ser ouvido pelo juiz, peticiona isso, e vai ter um momento para isso, ou mesmo depois ele tem esse direito, o juiz, meu amigo, se não ouvir, você consegue anular o processo, porque você está contra a ampla defesa, porque tem ampla defesa no processo. Aqui no inquérito isso pode ser discutido. Vai ter um problema, não vai, de qualquer forma esse problema não vai afetar a ação penal. Porque no inquérito não há ampla defesa. Então o direito de presença não vai ser garantido e o direito de audiência vai ficar mais a critério ali da autoridade policial. A ampla defesa ela se divide em direito de presença e direito de audiência. A autodefesa do réu, do investigado, depende da fase. E também ao direito de defesa técnica. O que é a defesa técnica? É o direito de ser assistido por advogado. Então, no processo penal, meu amigo, a partir da citação, a partir dali, o acusado, réu, né, no mais técnico seria réu, porque ele foi citado, ele tem direito a ter assistência de advogado. Se não tiver advogado a partir dali, nulidade absoluta, se anula todo um processo. Como é que é isso na fase preliminar? Ou seja, na fase do inquérito, na fase acusatória do nosso sistema processual penal. Lá, meu amigo, se não tem advogado, vamos ver o que vai acontecer? Vai ou não ser interrogado? Por exemplo, chega lá na delegacia, 2, 3 horas da manhã, o sujeito é preso em flagrante. Prende flagrante, uma das coisas que a Constituição, está na Constituição e a própria lei vai mandar também, o CPP, vai comunicar a prisão para a família ou pessoa por ele indicada. E é nesse momento que o delegado pergunta, você tem advogado? Tem, é o doutor fulano de tal. Chama o doutor está lá presenciando a hora que for interrogar o flagranteado. Vai estar lá porque ele tem direito a ter lá o advogado. Então, você tem advogado? Tem, é o doutor tal? Sim, tem que esperar. O doutor tal não pode já sair ouvindo o sujeito, tem que esperar um pouco, né, um prazo razoável para o advogado entrar em contato e chamar. Agora, você tem advogado? Tem. Quem é? Doutor tal. Liga pro doutor tal, ninguém atende. Só caixa. Você tem outro advogado? Não. E aí? Se não tem advogado, vai nomear um defensor para ele? Pode nomear? Pode, porque às vezes tem um defensor, um dativo lá para o delegado nomear, que eu chamo porta de cadeia, que é o quê? Às vezes o sujeito forma em direito,
quer começar a atuar na área criminal, né, nas dificuldades ele conseguiu sua carteira da OAB e quer atuar na área criminal, fica nas portas do quê? Das delegacias lá, esperando o quê? Cliente, ouvindo barulho da sirene, né? Toca lá o barulho da sirene, e aí? O sujeito já chega, já vem algemado, se tiver algemado ótimo, porque isso aí já dá alguma coisa, né? Que para algemar, segundo a súmula vinculante do Supremo, tem que ter fundamento, tem que ter justificativa, se não tiver isso por escrito, você consegue anular. Pode acontecer, não vamos dizer que é o que acontece em regra, mas pode. Se tem um advogado lá, já é mais difícil um pouco. Por isso que o sujeito paga, às vezes, o que tem lá por porta de cadeia. Você vê que esse negócio de porta de cadeia, às vezes, é inventar uma notícia jornalística e sair só, vai gerar uns danos, né, uns danos aí pro sujeito, vai embolsar ainda mais, fumar um charutinho e tal, né, vai estar ali, né, melhorando para ele, porque aí vai ver se essa reportagem é ou não, a empresa, né, é uma revista publicando que o advogado ganhava dinheiro com as defesas, ué, se maldade nisso. E aqui no Brasil você tem o culto que o cara ganhar dinheiro de forma lícita, ele é punido por isso. Né? Aqui no Brasil você comprar, você é quase um criminoso. Vai defensor. Vai interrogar do mesmo jeito? Vai interrogar do mesmo jeito, porque no inquérito não tem ampla defesa. Então, a ausência de defesa técnica, porque se for ausência de defesa técnica na fase judicial, meu amigo, nulidade absoluta. Você anula um processo, mesmo depois do trânsito de julgado, se não tiver advogado. Lá mas, durante o inquérito, durante o interrogatório, não pode o advogado ficar pelado, então orientando o que o sujeito vai responder lá. O flagranteado vai responder. Não. É entrevista prévia. Ali você fala, ó, fica calado, nega tudo, inventa, faz. Ali na entrevista prévia reservada dos dois, ele orienta. Agora, silêncio. Então, esse é uma ampla defesa também assegurada lá no inquérito. Tá vendo como é que um pouquinho de ampla defesa tem? Se tiver advogado, ele vai ficar lá. Tem que assegurar o direito do advogado. Se tiver, ele fica. Não pode participar, mas fica. E outra, quando o investigado for interrogado, tem que ser assegurado pelo delegado o direito ao silêncio. Tem que ser assegurado isso para ele. Tanto que o Supremo entende que essas conversinhas informais que os policiais têm com o sujeito antes desse momento, lá na delegacia, de ser assegurado o direito ao silêncio para ele,
assegurar o direito ao silêncio. E mais, beleza, no processo, então no inquérito, nós vimos que não tem nem ampla defesa e contraditório. O que é o contraditório? Na fase judicial, lá perante o juiz, juntou um documento, tem que abrir vista à parte contrária. A parte contrária ela tem que se manifestar sobre aquele documento. Isso é o contraditório. Seja o promotor juntando, o réu tem que falar, via seu advogado, se o réu juntar, também tem que a acusação falar. É para os dois. É o contraditório. No inquérito não tem isso. O delegado vai tocando o inquérito, não precisa ficar comunicando as partes. Se o advogado não for lá para ver o que está acontecendo, ninguém vai chamar ele. Não tem contraditório. Não vai, vai ter audiência tal dia, aparece aí. Não existe isso, porque não tem contraditório. Então, o que está acontecendo? É por não ter contraditório, né, e nem ampla defesa no inquérito, é que os atos de investigação eles vão ser renovados na fase judicial. Então, ouviu o testemunho no inquérito? Vai ouvir de novo na fase judicial. Testemunha? Vai ouvir de novo. Tudo vai ser renovado na fase judicial, porque o que tem no inquérito não tem contraditório para defesa. Claro que tem prova que não vai ser renovável, tipo uma prova pericial. Não tem como fazer de novo. Já era, já desapareceu os vestígios. Essa perícia está lá no inquérito não foi permitido contraditório porque não tem. O que vai ter que esperar? Vem o promotor, oferece ação penal com base no inquérito. Lá na audiência de julgamento, aí você pode pedir para intimar o perito, para ele esclarecer o laudo, ou você pode nomear um assistente técnico para questionar o laudo já elaborado. Ou seja, você está fazendo contraditório diferido, feito na fase judicial. Porque na fase policial você não vai ter como nomear assistente técnico, ficar aqui, não vai ter como. O delegado nem vai admitir isso, porque lá é a discricionariedade. Agora, tem o contraditório diferido. Então, vamos lá para as perguntinhas. Põe na tela aí, ó. O defensor do acusado pode intervir ou influenciar nas perguntas e respostas durante o interrogatório policial? Vimos que não, o defensor não vai poder fazer essa interferência. Haver contraditório em ampla defesa no inquérito, que não pode o juiz condenar exclusivamente com base no IP. Nós vimos que as provas têm que ser repetidas. Então põe na tela aí. Ó, pode haver condenação exclusivamente com base em IP? Não. Pode haver absolvição exclusivamente com base em elementos do IP? Aí sim, viu? Não vai cair nesse peguinho aqui não. Esse objeto de prova aí, se for absolvição, pode o juiz condenar só com base no inquérito? Não. Beleza, o juiz vai absolver. O juiz não pode condenar com base exclusivamente no inquérito, mas absolver pode normalmente. Beleza aí? Ok? Então vamos tomar um café. Daqui a pouco a gente volta aí com mais elementos aí do nosso, mais princípios, mais características do nosso inquérito policial. Até já.